Bem, então, continuando a nossa discussão sobre esse conjunto de dados que foi publicado na Atalanta recentemente. Nos 2 vídeos anteriores dessa série de vídeos, né, a gente estava vendo, aqui a gente tem a concentração de etanol determinada nessa vodka, a Belkov, né, a porcentagem de etanol nessa vodka ela foi determinada por 3 analistas, o analista A, B e C, e ela foi determinada durante 3 dias consecutivos, né? Sendo que cada analista analisou essa vodka 6 vezes em cada dia, né? Então, a gente tem 3 analistas que analisaram essa vodka 18 vezes, num total de 54 resultados obtidos. Então, você imagina que nos vídeos anteriores a gente usou a nova de fator único para ver se os resultados dos analistas eram equivalentes, e depois a gente fez a nova de fator único para ver se os resultados entre os dias eram equivalentes, né? Então a gente clica aqui para ver os resultados obtidos anteriormente, né? Você imagina que aqui a gente tem a nova para o dia 1, 2 e 3. Você pode observar que não tem nenhuma diferença entre os dias. Você pode ver que os resultados do dia 1, do dia 2 e do dia 3 foram equivalentes e todos ficaram na faixa de 34%. Você pode, né, você pode olhar também para a nova, né, a gente clica aqui para fechar, a gente pode olhar para a nova que foi feita para os analistas. Então, olhando para os resultados dos analistas, fica bem evidente que o analista B obteve resultados bem diferentes do analista A e do analista C ao longo de 3 dias, né? Esse Radícios Plots, eu adoro esse tipo de gráfico, porque ele mostra aqui os resultados obtidos por cada um dos analistas, cada pontinho aqui é um resultado obtido por cada analista. Aqui você tem os box plots, e você pode observar as distribuições aqui também. Então, essa daqui é a distribuição do analista B, o verdinho do analista A e o azulzinho do analista C. Você pode ver que a distribuição do analista A e do analista C são bem sobreponíveis, né? Por um outro lado, as distribuições dos analistas A e C não são bem sobreponíveis com a distribuição do analista B, né? Mas é que eu falei, se a gente olhar individualmente para os dias e para os analistas, a gente não consegue ver se tem uma interação entre os fatores, que é dias e analistas, né? Então a gente pode fazer uma nova de fator duplo para ver se há essa interação. Então eu posso vir aqui em a nova, eu venho aqui, vou colocar a Belkov, e como fixed factors, né, como as variáveis qualitativas, eu vou colocar os analistas e os dias. Agora eu tenho a nova de fator duplo, né? Então, aqui ele me deu a nova de fator duplo, né? E ele mostrou para mim que tem diferença entre os analistas, mas não tem diferença entre os dias. Mas ele mostrou para mim que existe uma interação entre os analistas e os dias, né? A gente pode clicar aqui para a estatística descritiva, né? Então, aqui ele me dá o analista A, o analista C, o dia 1, o dia 2 e o dia 3 de cada analista, né? E me dá também os desvios padrões, né? A gente tem aqui como fazer o modelo, né? Aqui a gente tem o modelo, a gente tem o assumption checks, a gente pode fazer o teste de homocidade, né? O teste o teste de Levins, né? Ele mostra que a variância é equivalente, né, entre os dias e os analistas. Então eu não preciso fazer nenhuma correção. Os QQ-plots a gente já mostrou nos exemplos anteriores, né? A gente tem aqui o contrast, né? A gente pode colocar aqui com os intervalos de confiança, né? A gente tem aqui as tabelas dos contrastes, né?
Você imagina que a gente pode fazer os testes pós-hoc, né? O teste pós-hocs, né? A gente tem aqui o gráfico de contraste, né? E a gente tem aqui o teste de os testes pós-hoc, né? Aqui ele está fazendo o teste pós-hoc, né? Para cada um dos analistas em cada um dos dias, né? Então acaba ficando muito poluído para você ver esse gráfico desse jeito, né? Mas o que a gente tinha feito anteriormente individualmente para dias e para analistas, eu poderia fazer aqui, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o teste pós-hoc, eu posso ver que não tem nenhuma diferença entre os dias, né? Eu posso vir aqui e fazer o teste pós-hoc e ver que tem diferença, que existe diferença entre os analistas, né? Aqui eu fiz o teste pós-hoc para os analistas e agora ele está me dando que tem uma diferença entre os 3 analistas, né? Que eu não posso considerar equivalentes os resultados obtidos por nenhum dos analistas, né? Eu poderia colocar então dias e analistas aqui e eu poderia ver, né, que não tem nenhuma diferença entre os dias, mas existe uma diferença significativa entre os analistas, né? Eu poderia não só usar o teste de Tukey, mas como eu poderia usar o teste de Sheff, de Bonferroni, de Halm e de Sidak, né? Teria todos esses testes pós-hoc para comparar. Geralmente eles dão resultados bem próximos, viu? É muito difícil você ter um valor de P de 0,04 com o teste de Tukey e algum dos outros testes, por exemplo, o teste de Sidak dá 0,1, né? É muito difícil ter diferença entre os testes, né? Você tem aqui os gráficos descritivos, né? Aí fica a teu gosto, você pode colocar os analistas no eixo horizontal e os dias em dias e os dias em linhas separadas, né? Esse gráfico, para mim, eu acho que ele é muito mais descritivo do que simplesmente você pegar e olhar para esse gráfico aqui, né? Então, a gente pode olhar, ele está criando o gráfico agora. Cadê o gráfico? Então, ele criou o gráfico agora. Então, você tem o analista A, o analista B e o analista C, né? E você tem o dia 1, o dia 2 e o dia 3. Então, você imagina que esses resultados são do dia 2, as bolinhas são os resultados do dia 1 e os quadradinhos são o resultado dos dias 3, do dia 3 para cada um dos analistas. Então, você pode ver que tem interação entre os dias e os analistas, tá? Então, você imagina que esse resultado que foi obtido para a determinação da porcentagem de etanol na vodka Belkoff, os resultados de cada um dos analistas é diferente. Os resultados entre os dias eles são equivalentes, mas você tem uma interação entre o dia da análise e o analista, né? Então, lembra, quando você tem dois fatores envolvidos, né? Quando você tem dois fatores envolvidos, aqui, que é a nova de fator duplo para a vodka Belkoff. Quando você tem dois fatores envolvidos, né, duas variáveis qualitativas, né, o analista e o dia, você fazer individualmente uma nova para o analista e uma nova para os dias, isso daí pode te levar ao erro, porque você está multiplicando, quer dizer, a uma conclusão errônea, porque você trabalha dentro de intervalo de confiança de 95%, uma vez que você vai fazer duas anovas ao invés de uma nova de fator único, né, você está multiplicando o erro, né? Então, essa multiplicação do erro pode te levar a uma decisão equivocada, né? Então, observa que os resultados obtidos pelos analistas é diferente e o resultado obtido em cada um dos dias é equivalente.
No entanto, existe interação entre o dia e o analista, certo? Esse foi mais um vídeo da série. Nos dois primeiros vídeos nos dois vídeos anteriores a esse vídeo, a gente viu a nova para os analistas e para os dias, e agora a gente está vendo a nova de fator duplo. Então agradeço muito a atenção de vocês e até o próximo vídeo da nossa série.